A carta mais longa é enviada para a igreja da menor cidade da Ásia. Tiatira era um centro comercial com várias associações, vários grêmios profissionais que comercializavam lã, couro, linho, bronze, tintureiros, alfaiate e vendedores de púrpura. E cada grêmio profissional tinha a sua divindade, cultuava um Deus totalmente estranho à fé da igreja. E esta era a situação da igreja de Tiatira. Fazer parte dos grêmios profissionais, que era a garantia de um bom emprego, ou ser fiel a Deus e se contentar com um salário inferior. E eu separei 10 lições sobre esta igreja do Apocalipse, que está registrada em Apocalipse capítulo de número 2 em diante. Leia a passagem e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Todo dia posto lá uma lição, na verdade 10 lições sobre alguma passagem da palavra do nosso Deus. Então, sem perda de tempo, vamos sim mergulhar nesta carta à igreja de Tiatira. Primeira lição: Deus quer lapidar a nossa fé. Em Apocalipse 2,18 diz assim, irmãos: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhante a latões reluzentes. Jesus se apresenta, irmãos, como Filho de Deus, com os olhos como chama de fogo e com pés brilhantes como bronze polido ou latões reluzentes. Esta apresentação de Jesus tem o propósito de desmascarar uma divindade chamada Apolo, que era filho de Deus segundo a mitologia grega, que era adorada como Deus Sol. Se Apolo era filho de Zeus, Jesus se apresenta como filho de Deus. Se Apolo era o Deus Sol, só os olhos de Jesus era como chama de fogo que brilhava muito mais do que o sol, e os seus pés como latões reluzentes para esmagar toda a crendice que tenta poluir a nossa fé. Só com esse versículo 18, Jesus está corrigindo a fé da igreja contra toda mentirada e falsidade daquela época. Deus, por sua essência e natureza, irmãos, só existe um. E é exatamente isso que está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: mas quando vocês não conheciam o Deus verdadeiro, vocês serviam os que por natureza nem deuses são, irmãos. Até o maligno, irmãos, sabe que Deus de verdade só existe um. Tiago 2,19 diz assim: você acredita que só existe um Deus? Então você fazes bem, porque também os demônios creem e se estremecem em saber que só existe um Deus. Deus só existe um. Verdade só existe uma, e nós estamos firmados nessa verdade sobre tudo o que o mundo tem a nos dizer sobre isso. Fico com tudo aquilo que está escrito na palavra. Por isso que as cartas começam dizendo: escreve, porque vale o que está escrito na palavra sobre Deus e sobre nós. Segunda lição: obra não justifica pecado. No versículo 19, irmão, Jesus diz as qualidades da igreja de Tiatira. Ele diz que a igreja tinha amor, tinha fé, obras, serviço, perseverança, e que ela estava numa crescente abençoada, porque as últimas obras eram melhores do que as primeiras. Mas apesar da igreja de Tiatira ser citada como uma igreja que tinha muitas qualidades, as boas obras não justificava o pecado que ela praticava e tolerava a podridão de Jezabel. Tem gente que se esconde no que faz para Deus, no que faz para a igreja.
Tem pessoas que acham que por estar fazendo a obra de Deus, se acham no direito de continuar pecando. Entre mudar e fazer e trabalhar, Jesus quer a nossa mudança primeiro, para que o nosso trabalho seja fruto de santidade e não uma máscara para camuflar o pecado. Terceira lição: toda vez que você estiver crescendo, se prepare, o maligno vai tentar te parar ou vai tentar mostrar que você está fazendo algo errado, está no caminho errado. A igreja de Tiatira estava numa crescente maravilhosa. Ela tinha, irmãos, uma qualidade que faltava até na igreja de Éfeso. Ela tinha amor, e em tudo, irmãos, que ela fazia para Deus, tinha a pitada dose do amor. O maligno sabe que a falta de progressão é sempre acompanhada de regressão. Quem não progride, regride. Quem não cresce, acaba regredindo na fé. Efésios 4,15 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Se por um lado temos um adversário incomodado, do outro lado temos um Deus nos chamando para o crescimento. Quarta lição: a tolerância não é uma virtude da igreja, não é uma virtude cristã. O povo tolerava Jezabel, e a tolerância não é uma virtude para a igreja. Deus continua dizendo a seu povo: sejam santos, porque eu sou santo. Tem muita coisa, irmãos, que não deveria, mas começam a fazer parte da nossa vida, e nós, muitas das vezes, não temos coragem e nem força para colocar aquilo para fora, expulsar aquilo da nossa vida. Você não tem coragem e nem força para colocar isso para fora, mas Deus tem. O processo, irmãos, da queda começa assim, ó. Primeiro a gente começa tolerando e depois a gente começa permitindo que aquilo faça parte da nossa vida. Até quando, vem a pergunta, nós vamos tolerar, aceitar sentimentos estranhos dentro de nós e que não tem nada a ver com os princípios de Deus na nossa vida? Até quando vamos tolerar uma vida sem Deus? Até quando você vai tolerar certas práticas? Até quando você vai tolerar certas amizades que te afastam de Deus? Fica essa pergunta para nossa reflexão. Quinta lição: está bom, mas pode ser melhor. A igreja de Tiatira estava bem, irmãos, em vários quesitos. A igreja tinha amor, tinha fé, boas obras, crescia cada vez mais. Porém, a carta que Jesus envia não era para desanimar, mas sim transformar o que estava bom em melhor. Pela grandeza do nosso Deus, irmãos, tudo que nós fazemos para Ele, por Ele, pode ser melhor a cada dia. Se está bom assim, imagine se você se dedicar mais. Se está fluindo assim, imagine se você se consagrar mais a cada dia. E sabe o que vai acontecer? O mesmo que aconteceu com a igreja de Tiatira. Suas últimas obras serão sempre melhores e melhores e melhores do que as anteriores. Você crê? Então experimente esse crescimento que te transforma melhor hoje do que ontem. Sexta lição: não relaxe sua vigilância teológica. Irmãos, como nem tudo é flores, por mais perceptíveis e notáveis que fossem os pontos fortes da igreja de Tiatira, Jesus observou com olhar de chama de fogo uma deficiência tão grave que apagava o brilho das qualidades que aquela igreja tinha, porque colocava tudo a perder, colocava em risco o funcionamento da obra de Deus naquele lugar. Eles toleravam as heresias de Jezabel, e isso, irmãos, havia deixado Jesus descontente com a igreja. A fórmula para a igreja de Tiatira e para nós hoje é examinar a palavra para não deixar que essas novidades teológicas
tenham lugar em nossa vida e na igreja onde nós congregamos. É fazer como faziam os bereanos em Atos 17:11. Ora, diz assim: estes bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez e foram examinar as escrituras todos os dias para ver se aquilo que era falado de fato era assim conforme estava escrito. Olha, irmãos, a vigilância teológica dos bereanos. Os bereanos não se encantaram com sermões bonitos, eles estavam com sua vigilância teológica em dia e foram conferir na Bíblia se tudo aquilo que era pregado pelos apóstolos passava no crivo da palavra de Deus. Amém? Que façamos o mesmo. Sétima lição: Jezabel é um câncer maligno no corpo de Cristo. A Jezabel, irmãos, mencionada no versículo 20, era uma mulher que estava liderando, não era a Jezabel do Antigo Testamento, era a mulher que liderava um movimento herege na igreja de Tiatira. E ainda no versículo 20, Jesus diz que esta mulher se dizia ser profetisa, mas na verdade ela estava prestando mesmo, era um serviço que a própria Jezabel prestou no Antigo Testamento. A Jezabel é a esposa de Acabe. Amém? Ela prestou um serviço para o maligno, que era promover o paganismo e misturar a religião com a prostituição. Liberdade com libertinagem. É o tal do não tem nada a ver. A Jezabel, que estava em Tiatira, estava ensinando que a única forma da igreja vencer o pecado era conhecer, se aliar às coisas profundas de Satanás, como diz lá o versículo de número 24. E ela também, irmãos, ensinava que a única forma dos cristãos se manterem bem empregado, ter uma boa remuneração mensal, era participar dos grêmios profissionais, mesmo que isso envolvesse idolatria, carnes sacrificadas e imoralidade sexual. Olha que absurdo, irmãos. Só que é melhor trabalhar e ganhar pouco, mas permanecer firme na fé, do que ganhar rios de dinheiro e perder a nossa virtude em Jesus, perder a nossa maior riqueza, que é Jesus, é o céu na nossa vida. Ele alimenta, irmãos, até as aves do céu. Nem tudo é dinheiro, tudo mesmo é Jesus. Oitava lição: Jezabel, mulher que se diz profetiza. No versículo 20, Jesus diz assim: essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Olha só, irmãos, não somente, irmãos, ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Foi isso que Jesus falou sobre essa falsa profetisa. Esta mulher, irmãos, que estava exercendo influência negativa na igreja de Tiatira, se dizia, mas não era, ser profetisa. Ela dizia que era. E sabe por que, irmãos, ela veio disfarçada de profetisa? Porque assim ninguém se levantaria para questionar. Qualquer coisa que ela falasse, ela dizia que foi Deus que falou e ponto final. E se foi Deus que falou, quem iria questionar? Se ela disse que era profetisa de Deus. E aí eu aprendo duas lições sobre esse tema. O primeiro ponto que eu aprendo é que devemos ter muito cuidado em dizer que somos alguma coisa. Essa mulher com espírito de Jezabel, irmãos, se dizia, ou seja, as pessoas não viam ela como profetisa, mas ela dizia ser, porque quem é não diz que é, irmãos, as pessoas veem. Então deixe que as pessoas vejam suas qualidades, sem você precisar falar. O testemunho da igreja é importantíssimo nessa hora. E a segunda lição que eu aprendo, irmãos, é que isso tem acontecido muito em nossos dias. Aparece alguém dizendo que é profeta ou profetiza, falando que Deus não mandou falar, e os irmãos não vão conferir nas escrituras se aquela suposta profecia tem tudo a ver com a Bíblia ou não. Então, fica um alerta aqui
muito cuidado com aqueles que chegam para você dizendo ser alguma coisa. Nona lição, ainda dá tempo. No versículo 21, Jesus diz assim: e eu dei-lhes tempo para que se arrependesse. Mas ela, essa profetisa, todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Irmãos, nesse versículo, Jesus está falando para aquela mulher que tinha um espírito de Jezabel. Amém? A Jezabel de Tiatira. Jesus deu tempo para ela se arrepender, mas ela não quis. E eu aprendo duas lições. A primeira é que o tempo dela de se arrepender acabou, se findou. Mas para você ainda dá tempo. Então não me diga que você vai perder essa grande oportunidade de se arrepender, de se converter dos maus caminhos ou de algum mau caminho que está te impedindo de se aproximar de Jesus. A segunda lição que eu aprendo: quem quer, irmãos, realmente quer, mas quem não quer, não quer. Ninguém pode fazer ele ou ela querer. Em Mateus 8,3, Jesus disse a um leproso: eu quero, fique limpo agora. E imediatamente aquele leproso, irmãos, ficou limpo da sua lepra. Aí me vem a pergunta: Jesus quer, mas e nós? E você? Quer também? 10ª lição. Todo mundo é muita gente, irmãos. Olha que coisa linda que Jesus diz no versículo 24. Apocalipse 2:24 diz assim: mas eu vos digo a vocês e aos restantes que estão em Tiatira e todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Olha como é que Jesus encontrou um grupo que não tinha se contaminado. Estão olhando, irmãos, para a igreja hoje dizendo todos, mas os olhos de Jesus, como chama de fogo, fala, ele olha e vê alguns. Ou alguns se tornam todos só na boca dos injustos. Quem separa o joio do trigo não são os homens, mas sim Deus, conforme está escrito na parábola do joio e do trigo. Fica o conselho: continue fazendo a sua parte com excelência. O dono da igreja, que é Jesus, está vendo tudo e a recompensa vai vir dele para todos aqueles que não se deixaram levar pelas doutrinas do maligno e nem pela voz dos críticos que nada fazem além de criticar a igreja e dizer que está tudo perdido, que todas as igrejas estão vivendo dentro de uma heresia, que nenhum pastor presta, que nem todo crente é enganador. Irmão, Jesus olhou para a igreja e viu alguns. Ele não viu todos, porque sempre haverá os fiéis, sempre haverá aqueles que temem a Deus. E eu espero estar falando com um cristão fiel, com uma cristã fiel, que no que depender de você, o testemunho de Jesus Cristo estará mantido para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus muito te abençoe. Amém? Vem aí a próxima carta, que é a carta de Jesus Cristo para a igreja de Sardis, a igreja que tinha fama de viva, mas estava morta. Que Deus te abençoe. Deixe seu comentário aí, deixe o estado que você está assistindo essa mensagem, que eu vou querer saber aonde essa mensagem está chegando. Que Deus muito te abençoe, em nome de Jesus.